Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Companhia Hering. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Fábio Hering. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, quero cumprimentá-los e agradecer muito a participação nessa nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Ano este bastante desafiador. O terceiro trimestre mostrou-se mais reanimador. Conseguimos, depois de um primeiro semestre extremamente complicado, com muitas lojas fechadas durante muito tempo, já nesse terceiro trimestre, ao longo dos meses de julho, agosto e setembro, mostrar uma evolução muito positiva. Nós vamos ter a apresentação na sequência dos nossos resultados, com comentários sobre o trimestre e também falar sobre as perspectivas do presente e do futuro. Já ingressando no quarto trimestre, com uma perspectiva de um término de ano bem melhor do que a gente registrou nos trimestres anteriores. Nossa visão e perspectiva futura nesse momento para o mercado brasileiro, ele é positivo para nós. Eu acho que nós conseguimos evoluir muito na construção e na velocidade da nossa gestão para atender bem nossos consumidores e atender melhor, com mais velocidade. As nossas marcas Hering, Hering Kids e Desarme construíram nesse ano, mesmo com todo esse desafio, enormes evoluções no que diz respeito à aproximação dela aos nossos consumidores. Sabemos, estamos cientes de que vivemos um momento bastante conturbado no ambiente de macroeconômico e de consumo, né? A perspectiva de retração, ela se transformou depois numa perspectiva de retomada aguda, e isto também nos coloca um desafio grande, pensando já em 2021, em relação à acomodação que haverá nos agentes de mercado com essa nova normalidade que a gente deverá encontrar. Alguns desafios em relação a custos, e eu não me refiro só ao nosso setor, mas também esta pressão inflacionária que a gente vem observando, que afeta, claro, o bolso de todos os consumidores, mas isso tudo não tem nos desanimado nem um pouco, pelo contrário, tem criado dentro da companhia uma perspectiva muito positiva de a gente conseguir, pelo nosso modelo de negócio, pelas marcas que temos e pelos avanços que fizemos tecnológicos, digitais, a gente conseguir conquistar crescimento, aumentando a nossa presença e participação de mercado. Tendo feito essa rápida introdução, eu passo a palavra primeiro ao Rafael, que fará a apresentação, e aí depois ao Tiago, que continuará na apresentação, detalhando melhor o ocorrido durante o terceiro trimestre, principalmente falando de como a gente está já nesses quarto trimestre e as perspectivas futuras. Na sequência, como de costume, estaremos os três, Tiago, Rafael e eu, disponíveis para uma sessão de perguntas e respostas. Então, Rafael, por favor, dê continuidade. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Espero aí que estejam todos bem, com saúde. E queria agradecer pela presença aí na participação do nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2020. Né? Gostaria de começar comentando os resultados e o desempenho financeiro, começando pelo slide número 3 da Receita Bruta. Né? Então, a Receita Bruta da companhia ela atingiu 303 milhões de reais, teve uma retração aí de 33% versus
o terceiro trimestre de 2019. Ao longo do terceiro trimestre, as vendas elas avançaram em sincronia com a retomada e abertura gradual das lojas, né, sendo que no final do trimestre a gente tinha praticamente 100% das nossas lojas, da nossa rede, toda aberta. Acho que é super importante a gente destacar a instabilidade dessas aberturas, né, bem como os horários de atendimento reduzido e ou comércio fechado aos finais de semana em algumas praças importantes para o nosso negócio, como, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, etc. Além de uma queda de fluxo, principalmente nos shopping centers, né, que acabou impactando diretamente o desempenho dos nossos canais físicos. Então, no início da pandemia, a gente tomou a decisão também de cancelar a coleção de verão, né, que normalmente chegaria às lojas aí ao final de julho, início de agosto. Na nossa visão, uma decisão considerada acertada, né, uma vez que a gente mitigou o risco de estoque tanto para a companhia, né, quanto também para a nossa rede de franqueados. E eu vou dar mais detalhes aí mais para frente da apresentação. Então, nas vendas sellout, o destaque positivo continua sendo no nosso canal do e-commerce, né? Então, no terceiro trimestre de 2020, as vendas aí via Web Store cresceram mais de 160%, elas totalizaram 50 milhões de reais e segue acelerando aí nos meses subsequentes, né? Em outubro, esse canal apresentou um crescimento aí de mais de 170% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. As nossas lojas próprias, que estão aí localizadas primordialmente em shopping centers, elas tiveram uma redução bastante acentuada do fluxo, como eu mencionei, né? E, consequentemente, uma retração na receita aí próximo de 40% versus o terceiro trimestre de 2019. Acho que é super importante destacar a aceleração nos indicadores de produtividade dessas lojas, né? Então, um aumento assim, de mais de 5 pontos na nossa taxa de conversão, o ticket médio subindo mais de 9%, o nosso número de peças por atendimento subindo mais de 23%. Então, assim, indicadores de produtividade bastante importantes. Uma mudança relevante, né, e com impacto positivo para a nossa rede foi a alteração do nosso modelo go-to-market, né? Em julho, agosto e setembro, a gente fez nosso showroom da coleção de alto verão, que é a nossa última coleção do ano, né? De forma 100% digital, para atender a nossa rede de franqueados e todos os nossos clientes multimarcas. Essa jornada do showroom ela mostrou-se bastante intuitiva e também amplificou bastante a experiência de compra dos nossos clientes. Tá? Então, é importante ressaltar que a performance da companhia no mês de outubro apresentou um crescimento aí total de receita na ordem de 16,5% versus o ano anterior, incluindo aí tanto o sell-in quanto o sell-out. Então, seguindo para o nosso slide número 4, né, o lucro bruto da companhia ele atingiu 100 milhões de reais no trimestre. Consequentemente, a margem do trimestre atingiu 38,8%. É uma evolução importante versus o segundo trimestre, né, mas uma retração versus o ano anterior aí de 6,2 pontos. Né. Mais da metade dessa retração, desse impacto na margem, ou seja, 3,1 pontos percentuais, ela está atrelada a um menor volume de vendas do trimestre e, consequente, menor diluição dos nossos custos fixos de fábrica, né, nosso overhead de fábrica, que apesar de ter tido uma redução de mais de 17%, ainda a gente não conseguiu gerar essa alavancagem. Então, acho que é super importante ressaltar que o efeito oposto, né, de crescimento, quando a gente cresce, a gente consegue gerar uma alavancagem operacional também bastante grande em momentos assim, de expansão de vendas, principalmente olhando isso para frente. Além disso, a gente teve uma menor participação assim, de vendas de coleções vigentes, né, uma vez que a nossa coleção de inverno ela acabou fazendo parte do papel da nossa coleção de verão, que foi cancelada para proteção do negócio, como eu mencionei, e obviamente teve algum tipo de incentivo. Então vale destacar também um efeito positivo no nosso mix de canais, né, com uma participação de vendas do e-commerce e maior margem sell-out. Então, essa é uma tendência também para a gente observar. Então, seguindo para o slide número 5,
As despesas operacionais, elas atingiram 105 milhões de reais, né, uma redução aí de próximo de 11%, mesmo impactado com alguns itens não recorrentes, né? Então, excluindo esses efeitos, esses itens não recorrentes, muitos deles atrelados à reestruturação ou créditos fiscais e à adequação da indústria que a gente vem fazendo esse ano. Então, excluindo esses efeitos não recorrentes, o valor tem um valor líquido, né, de 23 milhões, né, então foi 14,7 milhões negativo nesse trimestre e positivo, 8,5 milhões positivo no terceiro trimestre do ano passado. Então a companhia atingiria um montante aí de 91 milhões de despesas no terceiro trimestre, o que representa uma redução de mais de 28%, né, em valores nominais. Essa redução ela é explicada principalmente por diversas negociações de custo de ocupação que a gente vem fazendo nas nossas lojas próprias. A gente tem também redução de despesas com pessoal, variáveis de vendas, etc., né? Então, aqui demonstra um resultado de uma gestão bastante austera, né, de despesas em todas as áreas da companhia. O EBITDA do trimestre atingiu 16,7 milhões e 31 milhões quando a gente exclui esses efeitos aí não recorrentes que eu acabei de comentar, uma margem aí de 12,2%. Seguindo para o slide 6, o nosso lucro líquido totalizou 155 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, é uma alta aí de 143% versus o ano anterior, e foi impactado bastante positivamente pelo reconhecimento de alguns créditos provenientes de subvenção de custeio, aí no valor de 178 milhões. Né? Então, acabou gerando uma receita financeira de 72, né, pela atualização monetária desse valor do principal, e um crédito de 106 milhões na linha aí de imposto de renda e contribuição social. No que diz respeito ao nosso fluxo de caixa, a companhia teve uma geração de caixa livre no trimestre de mais de 22 milhões de reais, então praticamente em linha com o que a gente observou no terceiro trimestre do ano passado, mesmo contabilizando um resultado operacional menor. Então, eu acho que vale ressaltar aqui que o nosso fluxo de caixa está bem controlado, né? Além do fato de a gente ter uma posição de liquidez bastante sólida e confortável. Então, ao final desse trimestre, a gente está com uma posição de caixa líquido de 292 milhões, né? Mesmo após nos últimos 12 meses, a gente ter realizado investimentos na companhia acima de 50 milhões, a gente recomprou 65 milhões de ações e a gente acabou pagando também quase 40 milhões aí entre dividendos e juros sobre capital próprio. Então, a gente tem feito uma gestão bastante focada na preservação da nossa liquidez e na nossa solidez financeira, e nossa expectativa é seguir com uma geração aí positiva de caixa nos próximos trimestres. Por último, no slide 7, antes de passar a palavra para o Thiago, acho bastante importante ressaltar também a nossa gestão de estoques, né? Os estoques da companhia, no mês de setembro, eles apresentaram uma queda aí de 2,5% versus o ano anterior, né? Mesmo com todos os desafios que a gente enfrentou aí ao longo desse ano, né? Então, acho que vale destacar também uma boa qualidade dos estoques que a gente tem nos nossos produtos acabados, que eles acabaram reduzindo aí quase 7% versus o ano anterior, mas mais do que isso, tem uma alta concentração nos nossos itens perenes e coleções vigentes, né? Então, 72% dos estoques de produto acabado são de altíssima qualidade, o que significa que as coleções de verão para trás, né, reduziram 30% contra o ano anterior, o que limita aí uma eventual necessidade de remarcações remarcações das coleções olhando para frente. Então, queria passar a palavra, esses são os highlights, queria passar a palavra para o Thiago agora, se quiser fazer algum complemento ou seguir com a parte dos dados operacionais. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Queria reforçar as palavras do nosso CEO na introdução.
Tem sido uma jornada, de fato, bastante desafiadora, intensa, né? E a gente ainda tem uma série de etapas a serem percorridas. E aí eu me refiro não só ao ano de 2020, com todos os desafios trazidos por esse evento da pandemia, mas também a nossa jornada maior aqui de transformação cultural dessa companhia centenária. Mas acho que o mais importante é que é apaixonante, né? E a gente tem convicção de que o alcance é exponencial. Acho que é muito bom poder contar com um mix de talentos e habilidades no time, né, tão vasto num momento como esse, né? Tem sido, aliás, fundamental para a gente poder pensar de uma forma não convencional, inovar e endereçar de maneira criativa, né, todos os desafios que a gente vem encontrando. Então, acho que queria começar fortalecendo o pilar maior da companhia, que são as pessoas, é a gente. E a gente está muito confiante e muito satisfeito com o time que vem tomando forma. Vou me dividir aqui sobre duas perspectivas, né? Na verdade, vou falar um pouco vou falar bastante do trimestre, dos resultados e das agendas que evoluíram bastante, né? A gente tem se desafiado a um pace mais acelerado na agenda de inovação. A gente tem um desafio que é construir essa organização ambidestra, equilibrar bem todo o mato alto que a gente tem que cortar numa agenda de eficiência operacional, e a gente sabe que existem ótimas oportunidades aqui, tanto em marcas como em canais e também na nossa agenda de supply, mas é importante que uma companhia com o nosso nível de ambição e a nossa disponibilidade de recursos também tenha uma agenda de inovação forte, importante. Comentando um pouco sobre o trimestre, né, acho que a gente vem seguindo na apresentação, na visão de negócio, acho que a gente trouxe de uma maneira bastante ilustrativa aqui como a gente está evoluindo o look and feel das nossas marcas, como é que a gente está cada vez mais próximo do cliente e compreendendo tendências, comportamentos e tentando de uma forma fluida, orgânica, intuitiva, conectar emocionalmente com esses clientes. A gente acredita muito nessa convergência do nosso estilo proprietário com algumas tendências importantes que a gente vem observando, né? A gente fala bastante desse atributo conforto, que vem tomando uma proporção importante e algo que é legitimamente nosso, né? Está dentro da nossa proposta de valor desde sempre. Acho que a companhia desde os últimos anos, compreendeu que era importante fortalecer a essência, né, resgatar o DNA, mas sabendo modernizar o discurso, sabendo refinar o como, para que a gente possa encontrar, principalmente na marca Hering, na marca principal, um novo momento, né, um novo ciclo virtuoso. Então a gente vem apostando bastante naqueles atributos que constroem a nossa tal Smart Choice, né, a nossa proposta de valor, então combinando muito bem qualidade, design, conforto, preço e tecnologia, entendo eu que a gente tem evoluído bastante em todos os pontos de contato com o cliente, tem conseguido traduzir, tem conseguido aumentar o impacto, o engajamento e a relevância, né? Então aqui eu trago no primeiro slide um pouco da ilustração de como a Hering quer ser percebida nesse próximo trimestre, então nas cores, no verão, na leveza, na alegria na compra fluida do presente também, né? A gente definitivamente tem um lugar especial nessa agenda do presenteável, a gente sabe o quão importante é essa agenda para os nossos resultados do quarto trimestre. E a gente está muito confiante na proposta de valor que foi desenhada. Teve ótimo aderência e engajamento dos nossos parceiros. E aqui a gente traz um pouco de como a gente vai contar essa história ao longo do trimestre. A gente, ao longo de todo o release, vem reforçando muito essa ideia da ampliação dos pontos de contato com o cliente, né? Hoje é muito importante a conexão além do transacional. O ponto de partida, né, é essa jornada única, com facilidade de compra, ultra conveniência e elevado nível de serviço, mas é apenas o ponto de partida. A gente acredita que a ambição, né, a missão a ser perseguida é ir além do transacional, é combinar conteúdo, serviço e produto, é de fato fazer diferença na vida dos clientes, conectando emocionalmente com eles. A gente tem evoluído muito, não só na tecnologia, mas nos produtos em geral e nas nossas próprias competências para tentar cada vez mais personalizar
a experiência, né, criar engajamentos one-on-ones com os clientes, né, e isso tem absoluta sinergia com uma visão evoluída de plataforma multicanal, que inclui não só os ambientes, os canais transacionais, né, e-commerce, loja, mas também todos os pontos de contato, inclusive social media, app e todos os lugares onde o cliente pode encontrar de maneira inequívoca, né, a Hering e seu statement de marca. Então aqui a gente traz no slide seguinte um pouco dessa ilustração de como a gente vem evoluindo nos pontos de contato, traduzindo da melhor forma a nossa proposta de valor, né, fincando a bandeira no básico, acreditando nisso, entendendo que nessa perfeita combinação de qualidade, design, preço, conforto e tecnologia, a gente encontra um lugar importante, forte e que é absolutamente contemporâneo. Trouxe aqui também um pouco da evolução na nossa outra marca, né, a Desarme. A gente fortalece essa essência jeanswear como ponto de partida, mas é uma marca fácil de combinações múltiplas, né, com um grau de moda maior que a Hering, mas que tem que ter essa fortaleza no jeans. A gente também aqui evolui bastante o look and feel e todos os pontos de contato. É uma marca, sim, cuja maior parte da receita está no multimarca e assim deve continuar, mas é importante também que a gente use todos os canais à nossa disposição para aumentar a relevância, o desejo, a aspiração pela marca, para apresentar a marca para novos clientes, né? E a gente está muito próximo também dos nossos parceiros, para que eles também sirvam como embaixadores da marca. Então a gente recentemente lançou uma nova experiência de compra no varejo físico, um novo conceito de loja, cujo papel principal é apresentar a marca, é criar a experiência, conectar o cliente com o produto de uma forma bastante digital. A loja nasce omnichannel, de ponta a ponta, com arara infinita, com muita facilidade de compra e com uma curadoria de produtos, uma seleção de produtos muito especial, com todos os seus atributos destacados. A gente também fez recentemente na marca uma evolução na plataforma, né? Migramos a plataforma, evoluindo o e-commerce não só no aspecto de performance e conversão, mas também como um importante ponto de contato para uma marca que tem essa vocação para o atacado. E convido também todos a seguirem a Desarme no social media, onde a gente também tem importantes avanços e começa a criar uma conexão e uma personalização maior da comunicação para que a gente possa aumentar também o nosso engajamento ali nessas comunidades, nessas redes. Seguindo aqui, e aí trazendo dados dos canais, na sequência aqui no slide 13, a gente continua com um pace bastante acelerado no e-commerce, né? Mudando de patamar trimestre a trimestre, mantendo os níveis de crescimento, e aqui a gente traz não só o nosso crescimento no terceiro trimestre, muito em linha com o trimestre anterior, e mesmo com, né, a abertura das lojas físicas na sua quase totalidade, e trazemos aqui também já uma visão de outubro, né, com inclusive alguns pontos percentuais a mais no crescimento, que mostra claramente que a meta, a missão estipulada, a gente está no caminho certo. A gente, da última vez, no último call, trouxe aqui as principais alavancas. Várias delas evoluíram bastante nos últimos 3 meses, mas a gente entende ainda que existem oportunidades adicionais a serem capturadas, o que, óbvio, claro, fortalece ainda mais a convicção de que traduziremos um percentual em torno de 20% da receita em termos de penetração no canal digital. Hoje, lógico, sem a base de receita estabilizada, a gente está muito próximo disso, mas a ambição e o plano para 2021 permanece. E a gente está muito positivamente surpreso e confiante, porque todo tipo de evolução, todo tipo de iniciativa que a gente vem colocando em prática tem retornado resultados bastante interessantes. A gente tinha um catch-up inicial para fazer com aqueles que a gente, com alguns benchmarks, cumprimos, e agora acho que tem uma nova avenida aí para trilhar, né? Acho que vale destacar aqui, a gente tem investido bastante em ampliação de sortimento, cauda longa, melhorando muito o nível de disponibilidade no nosso e-commerce. Esse nível de disponibilidade ele é potencializado, claro,
pela omnicanalidade. Nesse sentido, a gente tinha um percentual bastante incipiente. Hoje a gente já atingiu 16% de participação do Omni Services na nossa venda total do e-commerce, e a gente continua com uma ambição de dobrar esse montante, conectando mais lojas e pouco a pouco evoluindo as nossas operações de hub. Os primeiros hubs já têm retornado, aqueles que já estão com um track record maior têm estabilizado a operação e têm sido importantes impulsionadores da venda do e-commerce. A gente tem, com muita clareza estratégica, evoluído também na agenda de marketplace, principalmente os segmentados, e buscando sempre crescer base de clientes e não canibalizar a nossa própria operação, né? E acho que a gente tem feito isso de uma forma bastante diligente. Continuamos também evoluindo muito na agenda de UX, né, de experiência, para melhorar indicador de conversão, para entender e compreender as dores do cliente. A gente tem, acho que a gente trouxe isso de uma forma bastante clara e evidente. A gente está construindo, solidificando uma cultura de centralidade no cliente, e o NPS tem sido um grande balizador, tem sido um indicador discutido exaustivamente dia a dia, não só o score, mas principalmente todos os quesitos, perguntas, dores, e ações decorrentes dessa pesquisa quantitativa, que é quantitativa e qualitativa com os nossos clientes, e nesse sentido importantes evoluções foram feitas, e a gente ainda entende que existem outras agendas a serem superadas e que obviamente vão trazer melhores retornos. Os indicadores do e-commerce permaneceram em ótimo nível, conversão a 1,75%, com picos de até 4%. A gente temos aqui uma leitura de que estamos acima do bench, mas ainda não onde a gente quer estar. Então, todas essas iniciativas que eu narrei sobre usabilidade e a jornada em si vão, obviamente, ter um efeito bastante positivo em cima desse indicador. Conseguimos cortar em relação ao segundo trimestre mais um dia no tempo médio de entrega. A omnicanalidade tem um papel importante aqui, com a entrega expressa, diminuindo esse indicador, mas a gente também tem trabalhado à luz do novo centro de operação, que a gente migrou de Blumenau para Goiás, plugando no nosso principal CD em agosto. Isso também tem nos ajudado, principalmente na operação, a melhorar o SLA e também a diminuir o tempo médio de entrega. A gente continuou com um fluxo bom de novos clientes no site, 45% de novos clientes no período, e com um bom indicador de recompra também, impulsionado, dentre outras coisas, por um produto digital que a gente vem evoluindo, que é o Power Cash, e que tem trazido um ROI bastante interessante. A gente teve alguma oscilação no NPS do e-commerce, que perdeu 2 pontos durante o período. Ele está numa curva ascendente, vários temas de logística, entrega e usabilidade foram tratados ao longo do trimestre, mas sempre uma agenda contínua, e que a gente, como eu já disse algumas vezes aqui, estamos absolutamente alertas. Vale sempre trazer o potencial desse cliente omnichannel, um cliente que tem 2,5 vezes a frequência, quase 3 vezes o gasto médio, então um cliente de alto potencial, bastante fiel, e traduzir essa experiência amplificada para ele tem retornado ótimos resultados comerciais, como é possível ver aqui nesse esquema no slide 13. Seguindo para o slide 14, a gente traz aqui um pouco dos canais digitais que foram desenvolvidos ao longo desse período, não só para aumentar a penetração digital, mas também para driblar a adversidade da pandemia, para levar a loja até o cliente. E todos esses produtos vão ser continuamente desenvolvidos e, sobretudo, para garantir uma experiência segura e sem fricção nesse trimestre, onde a gente tem eventos de alto fluxo, como Black Friday e o Natal, e para os quais a gente está se preparando de uma maneira bastante intensa e diligente. Então eu destaco a nossa plataforma de social selling, onde a gente já tem mais de 2.000 vendedores cadastrados,
são franqueados, multimarcas, colaboradores, inclusive pessoas físicas, embaixadores da marca e vendedores como atividade principal ou até como receita incremental. Trago também a nossa ferramenta de Smart Sales do WhatsApp, que foi fundamental enquanto as lojas estiveram fechadas para gerar receita para as franquias, para as lojas próprias, enfim, para todos os canais. E da mesma forma, e ela continua, né, levando a loja até o cliente de uma maneira direta, digital, fácil, ágil, super segura. Então, todos os nossos parceiros conseguem gerar catálogos digitais com estoque da loja integrado, link de pagamento seguro. Com isso, a gente vem fazendo mais de 8 mil atendimentos por mês. E o mais interessante é que esse canal tem essa combinação da facilidade da jornada digital com a assistência, né, o vendedor do outro lado na interação tem retornado indicadores de produtividade bastante interessantes. Então uma conversão média de 11%, substancialmente maior do que o e-commerce, um pouco maior até do que seria uma conversão típica de um app, e um ticket médio 21% maior do que na loja, né? Então essa combinação do recurso digital com a assistência de venda tem retornado indicadores bem interessantes. Vou citar aqui também o nosso app, que está em fase de design sprint, está em desenvolvimento. Então a gente tem sido bastante profundo nessa jornada de descoberta, né, no nosso segmento, para traduzir um app que seja de fato útil, né, que haja o download e haja a recorrência, o uso contínuo. O lançamento será agora em meados de novembro, pré-Black Friday, e a gente junto lança o nosso programa de loyalty, e tem aqui uma sinergia bastante grande, né? Acho que o cardápio de benefícios e serviços do loyalty é um importante estímulo, né, impulsionador da aderência ao nosso app, e aí cria-se mais um ponto de contato com o cliente, não só para transacionar, reitero, mas também para gerar conteúdo, para interagir, para dar dicas de presentes, para recomendações de compra, enfim, todo tipo de recurso, todo tipo de interação com o cliente, e eu vou trazer assim que lançado em mais detalhes para vocês também. E acho que o último ponto dentro dessa visão é o quanto a gente vem evoluindo, não só no marketplace out, né, plugando nos principais, principalmente no segmento, nos especializados, repito, né, reforço, buscando trazer um novo cliente, aumentar a base de clientes e não canibalizar, e também o marketplace, né, testando novas categorias com parceiros, entendendo bem como funciona a dinâmica desses outros segmentos, traduzindo uma solução head to toe, ampliando a nossa cauda, ou seja, o sortimento, opções, e com isso também trazendo maior fluxo e produtividade. Falando um pouquinho do desempenho do sellout da rede de lojas, né, a rede Hering Kits combinada, a gente reportou um same store sales no trimestre de menos 10,4%. A gente tem aqui no trimestre do ano de 2019 uma base bastante sólida, de mais 6,6% na base comparável. Né, eram 3 anos seguidos de same store positivo, ou seja, bastante consistência nesse indicador, pelo menos nesse período. E a gente também trouxe aqui já uma prévia do same store de outubro, mais 5,2%. Acho que aqui vale a pena um disclosure adicional, até porque o nosso desempenho do same store sales no quarto trimestre de 2019 consolidado decepcionou bastante. E eu, à época, disse que a gente teve momentos bastante antagônicos ao longo do trimestre, então acho que vale trazer aqui a base isolada, né? O same store 19 contra 18 de outubro foi 5,4%, né? Então a gente está falando aqui de 5,2%, 20 versus 19, contra uma base de mais 5,4%, 19 contra 18 em outubro. Nesse mesmo slide 15, a gente destaca um pouco, traz no mapa do Brasil, região a região, não só o nosso percentual da receita, até porque acho que é um dado de mercado, né, o quanto o Norte e o Nordeste vem performando melhor, e de fato nessas regiões a gente vem capturando same store de dígito duplo. A gente tem ainda uma baixa penetração
nessas regiões, uma bastante concentração no Sudeste, e isso obviamente tem um impacto, né? É um deflator do same-store sales. Vale destacar também que continua um desafio bastante grande na recuperação do fluxo, principalmente no Sudeste e principalmente nas lojas de shopping. Em contrapartida, a gente traz aqui um cenário bastante positivo nos indicadores de produtividade, né? Um crescimento de mais de 20% no nosso PA, peças por atendimento, conseguindo trazer mais itens para a cesta, né? Acho que isso tem a ver não só com a alocação de estoque de produto, com o mix, mas também com como a parte de visual merchandising, a jornada está montada para facilitar a vida do cliente, para que ele possa encontrar os itens essenciais de forma rápida e aproveitar da melhor forma o tempo de permanência dele na loja. A gente também teve um crescimento expressivo no indicador de conversão, de mais de 5 pontos percentuais e da mesma forma o ticket médio, né, para quem pudesse pensar que a gente estivesse aumentando o PA, mas às custas de uma queda bastante grande no preço médio, a gente tem conseguido ter no ticket médio, que é a combinação do PA com o preço médio, também um crescimento próximo de 10%. Falando no slide 16 sobre o desempenho de vendas sell-in, nós já cumprimos todos os eventos de go-to-market referentes ao ciclo de sell-out até o dezembro. E o que a gente tem assistido é a recuperação do same-store sales, do sell-out na ponta, acima da expectativa ou das projeções, tem recobrado o nível de confiança dos parceiros e isso teve um impacto bastante positivo nos últimos eventos. O número, inclusive, informado sobre a receita líquida em outubro em mais de 16,5%, reflete um pouco uma alocação inicial maior para o período. A gente está confiante, as projeções mostram uma perspectiva bastante positiva e de crescimento para o último trimestre em relação a 2019 na receita líquida total. Provavelmente não nesse patamar de outubro, por conta de como a alocação de estoque funciona, e tem aqui, claro, uma formação de estoque para o final do ano, mas a gente está bastante confiante na perspectiva do trimestre, ressalvados os desafios, e eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, na agenda de S&OP. Sobre o showroom, acho que vale destacar, né, ele definitivamente é um showroom 100% digital, isso tem traduzido um custo de servir menor, uma agilidade muito maior, um time to market menor, o que obviamente melhora a assertividade na coleção, a captura das tendências. A gente tem observado indicadores muito alinhados com o showroom físico, então pedido médio, tem conseguido atrair mais de 6 mil clientes em cada um dos blocos. E acho que o que é mais interessante é a riqueza de dados que isso traz na visão B2B, né? Então, é possível fazer recomendações, review de produto na hora, entender potenciais slow movers e best sellers no sell-in, carrinhos, o que saiu do carrinho, o que ficou, o que não foi finalizado, enfim. É uma riqueza muito grande, à luz de uma jornada B2C no digital, a gente tem aqui também no B2B, e mesmo aqueles mais céticos, clientes e parceiros, têm aderido a cada showroom, a cada evento, mais fortemente ao showroom digital, e definitivamente é uma ferramenta que fica e é fundamental para a gente reduzir time to market, melhorar a assertividade de coleção, programar, fazer melhor planejamento de demanda, enfim, e servir melhor o nosso cliente B2B e o nosso cliente B2C, obviamente, com o produto certo, no lugar certo, na hora certa. Por último, no slide 17, a gente traz uma visão aberta do nosso plano de expansão. A gente está bastante em linha com as 130 aberturas que foram divulgadas no último release. A gente tem 97 já abertas, 21 aprovadas, 12 em negociação, ou seja, a gente está bastante on track com o plano. Vale destacar não só o pace de aberturas e a quantidade de conversões de VQs, né? O multimarca
vendo muito valor nessa transferência de know-how, e as próprias conversões vão mostrando, né, os primeiros efeitos positivos dessa gestão no canal de forma mais integrada e olhando para o ciclo de vida do cliente, buscando aumentar a produtividade dele e não canibalizar as regiões com novos clientes. E acho que vale trazer também um pouco de dados de produtividade. Então, uma franquia light, as lojas que a gente vem monitorando do primeiro ciclo de conversões vem trazendo 20% a 25% de aumento na venda no mesmo ponto de venda, ou seja, de ganho de produtividade. São operações com CAPEX leve, sortimento customizado, modelo de gestão fácil. Eles têm trazido uma venda por metro quadrado em torno de 14 mil, que pelas zonas que elas ocupam é bastante interessante, né? Boa produtividade, até porque essas lojas têm em média algo em torno de 5,5% de custo total de ocupação. Então parece ser um modelo bastante promissor na agenda de expansão, sabendo claramente, né, ter uma boa gestão de geomarketing, compreendendo bem as zonas brancas a serem ocupadas, sem canibalização, enfim, expandindo de uma maneira ordenada e correta. A gente entende que essa combinação na agenda de expansão, né, das mega lojas, que são redimensionamentos de pontos atuais, ressignificando o papel da loja física para trazer o centro de experiência, o one-stop shop, o sortimento completo, e servir também como hub de distribuição, né, e consolidar o ambiente omni-commerce, combinado com a capilaridade, né, que é obtida a partir da expansão com os formatos compactos nas zonas corretas, tem um alcance, sem dúvida, exponencial, né? A combinação dessas duas coisas garante que a gente tenha presença em footprint nacional, capilaridade interior adentro, mesmo em regiões onde a penetração do digital ainda é uma questão, e principalmente por conta do desafio da última milha. Bom, encerro aqui a apresentação e vamos abordar os demais temas aí nas perguntas. Obrigado e seguimos com as perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas de jornalistas sejam encaminhadas à senhora Marina Ricciardi, da assessoria de imprensa, pelo telefone 11 97375 9687 ou pelo e-mail marina.ricciardi@ciaering.com.br. A nossa primeira pergunta vem da senhora Helena Vilares, do Itaú. Senhora Helena, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, a gente queria entender melhor sobre o cenário agora mais normalizado. Então, tentar entender um pouco mais a discussão que a gente tinha lá no começo do ano, antes da pandemia, em relação ao canal multimarca, de que vocês estavam, né, gerando maior integração, colocando ponto de venda que você consegue ler sellout, consegue ler estoque, entender mais o que era assertividade de produto nesse ponto. Como é que está esse projeto? O que caminhou durante a pandemia? Ou o que vocês pretendem caminhar durante 2021? E vocês também tinham um projeto semelhante, mas que já estava bem mais desenvolvido para a franquia. Também, se vocês conseguirem dar algum update em relação a essa parte, também acho que ajudaria bastante. Obrigada. Helena, é o Thiago. Sobre o multimarca, acho que sim, a gente teve importantes evoluções durante a pandemia. A gente concluiu um projeto que ficou alguns anos com indas e vindas de segmentação de clientes. Hoje a gente tem uma visão bastante clara de perfil, de segmentação e de como endereçar necessidades em clusters de clientes diferentes. A gente vem medindo não só em parte, né, nos clusters maiores com integração de sistema, o sellout e a evolução de estoque, mas também a gente vem observando
em loco, de forma amostral, a evolução do nosso metro linear na loja, ou seja, a ocupação do espaço, o ganho de share of wallet, não só pelo pedido médio, mas também pela observação no sellout. A gente vem observando ganhos de produtividade, cluster a cluster, semelhantes àquele que eu acabei de reportar sobre na conversão do cluster G de multimarca para a franquia Light. A própria conversão, como eu comentei, é um indício bastante importante de que a jornada vem sendo cumprida, né? Acho que o foco da gestão no multimarca é o ciclo de vida do cliente, né? É como a gente vai pouco a pouco transferindo know-how, apoiando ele no sellout para garantir um ciclo virtuoso, criar a fidelização e recorrência de compra e aumentando a mancha da Hering dentro do cliente até que haja a conversão definitiva no formato exclusivo, que é a franquia Light ou a Basic Shop, enfim, o cardápio disponível. Então, acho que evoluímos muito nos indicadores, na visão dos clientes, de dados, na segmentação dos clientes, na reorganização do time para atender esse novo para participar desse novo modelo de atendimento, né? Então, são skills, competências novas, uma visão mais de produto, trade, merchandising e menos relacional. Teve uma mudança bastante grande no time e na descrição de perfil, papel e responsabilidade. A gente está muito mais próximo dos clientes de maior potencial e focando, né, em melhorar a produtividade deles nas zonas ocupadas e focando a expansão em zonas brancas. Isso não significa que a gente não espere no topo do funil ter entrada de novos clientes, aquisição, mas a gente também tem desenvolvido novas ferramentas para melhorar também a agenda de aquisição de clientes, para que a gente possa trazer clientes que de fato possam crescer dentro do ecossistema do nosso multimarca e ir passando de cluster. A gente inclusive tem metas para que a gente vá revendo, né, a classificação do cliente e que isso é um indício claro de que ele está ganhando produtividade e a parceria com a Hering sendo mais importante para ele. A gente também, durante o showroom digital, a gente consegue ser mais diretivo nas recomendações, dividir mais dados, traduzir de forma mais homogênea, de norte a sul, a estratégia do ponto de venda, né, a gestão da pirâmide, dos best-sellers e, óbvio, customizando sempre, né, a recomendação para esse canal que tem características próprias. Como a gente também ajustou política de incentivos, né, para que de fato o estímulo fosse dado para o ganho de produtividade e não para a abertura de novos clientes. E acho que tem uma última etapa, né, que é a ressignificação do papel do representante, não é a extinção, mas a ressignificação, para que ele possa traduzir, assim como o nosso time, uma transferência de know-how mais efetiva no sellout, no trade, no merchandising. Na franquia, o desenho do modelo para visão de sellout, gestão de operações e apoiar de fato o franqueado num ganho de produtividade está bastante evoluído na sua implementação. Eu não digo completamente porque acho que é uma agenda de evolução contínua, a cada dia surgem novas necessidades, né? Acho que nesse ano a gente ficou mais próximo, aumentou ainda mais a frequência, até porque existia uma necessidade de apoiar financeiramente, de ajudar na gestão de despesas, no plano de crise, né? Na gestão da crise. Mas hoje a gente tem rituais muito bem estabelecidos, uma visão diária, né, em telemetria de desempenho de lojas, visando reduzir dispersão, visando compartilhar boas práticas. Nosso time de campo está desenhado e absolutamente focado em melhorar same-store sales, em melhorar a venda por metro quadrado, em garantir a boa alocação e disponibilidade nos canais. Tem essa visão, tem esse ritual diário, tem a visão de todos os indicadores e tem trabalhado a quatro mãos com o franqueado para que isso aconteça. Todos os incentivos também estão definitivamente atrelados ao sellout e não mais ao sell-in, o que obviamente também cria um estímulo adicional ou até, né, traz uma obrigação maior do franqueado de manter níveis adequados no SLA de abastecimento, na disponibilidade de produto e também na boa gestão, na boa execução da estratégia no ponto de venda.
Toda a interação digital tem facilitado muito isso, porque de fato a gente consegue criar uma homogeneidade maior na comunicação, disponibilizar mais informação e dados e fazer recomendações bem mais assertivas, né? E acho que a ideia final é integrar, né? Eu sou bastante cético ao modelo dividido de multimarca e franquia. Acho que em algum nível você tem que ter especialistas, mas a gente precisa entender que é uma jornada única, que tem que ser integrada, não pode ser uma corrida maluca de quem chega primeiro na zona branca. Não, a gente tem que saber ir com o parceiro certo, formato certo, no local certo. Então, por isso a gente vem também integrando, né, todos os nossos canais B2B para que seja uma jornada que o cliente começa pequenininho lá, com uma gôndola, com os produtos de curva A e vai ampliando o sortimento, vai amadurecendo a relação com a companhia para que a gente possa ter, enfim, ao final, um formato exclusivo, deixando no fim do dia mais dinheiro para a companhia e mais dinheiro também, maior rentabilidade para o operador. Tá ótimo, ficou super claro. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Soares, do Citibank. Bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho 2 perguntas aqui. A primeira, queria ouvir um pouquinho mais de Black Friday. A gente entende que a realidade mudou bastante vis-à-vis do ano passado, mas queria entender como é que vocês estão pensando a estratégia que vocês fizeram ano passado para garantir que as vendas do evento não vão pesar tanto em dezembro e afetar tanta sazonalidade dentro do trimestre. E a segunda pergunta, o Rafael mencionou que 72% do estoque já é de produtos de alta qualidade. Então, imagina assim, vocês equalizaram bem essa questão de estoque, e aí se eu somar isso, a tendência positiva de vendas, né, já de outubro, dá para imaginar, talvez, olhando assim, dá para imaginar a margem bruta já não só sequencialmente melhorando, mas talvez dá para imaginar talvez uma margem bruta melhor ano contra ano? Obrigado. Bom, Thiago, falando sobre o Black Friday, acho que a gente tem trabalhado intensamente, né? Organizou aqui times multidisciplinares para desenhar a melhor jornada, a melhor estratégia para o Black Friday e para o Natal. Não só tendo em vista o comportamento dos últimos anos, né, e a típica ressaca que acontece pós o Black Friday, mas também tendo em vista as restrições e os riscos que a pandemia traz, né, em potenciais eventos de alto fluxo por conta das aglomerações. Então, a gente tem trabalhado em todas as frentes, tanto no desenho da estratégia de merchandising, na alocação de produto, no sortimento, a gente, como também na operação, no visual merchandising, como montar a loja nesse alto fluxo por um tempo de permanência menor, mas sem perder nos indicadores de produtividade. Acho que vale destacar que a gente está olhando, né, um horizonte de 45 dias, né, então o pico do Black Friday na segunda quinzena de novembro, aquela primeira quinzena bastante desafiadora do ponto de vista da ressaca, e aí o pico do evento de Natal, que esse ano há uma certa incerteza sobre como é que o cliente vai se comportar. Então a gente está tentando balancear da melhor forma a receita, as ativações ao longo desses 3 períodos, evitando canibalizar categorias-chave no Black Friday, que são drivers de receita importantes em dezembro, né? Então saber bem o que chamar de oferta e o que ativar no Black Friday, nesses momentos, tendo em vista que a gente precisa levar a loja até o cliente, seja pelo nosso e-commerce, seja pelos serviços Omni, seja por todos os canais digitais que eu aqui apresentei, que facilitam, né, tiram a fricção da jornada e driblam as adversidades que a pandemia traz. Mas a gente está bastante confiante na estratégia, tal qual ela foi montada, e nessa evolução contínua que o time tem trazido, cada vez mais no detalhe. A gente está confiante e preparado. A gente também, toda a nossa estratégia de CRM também é muito apoiada
em criar estímulo, incentivos para o cliente, para o retorno do cliente na primeira quinzena de dezembro, para a gente também trazer clientes para as horas mais frias. Enfim, acho que tem... não posso dar aqui o full disclosure, mas acho que o 360 da estratégia está muito bem montado e a gente, servindo bem a execução, a gente vai ter um balanço melhor da receita ao longo dessas 3 quinzenas e também com equilíbrio de margem, sem canibalização de categorias-chave, que acho que é um ponto importante também, e criando para o cliente um ambiente seguro, uma jornada sem fricção, na loja física, no site em todos os pontos de contato entre o site e a loja física, com todos os produtos digitais que a gente desenvolveu. Em relação ao tema de margem e estoques, e aqui vou falar com um olhar de merchandising, acho que é sabido, né? O nosso mercado tem tido um desafio bastante grande de formação de estoque, e tenho certeza que vir nas perguntas na sequência, por conta de escassez de matérias-primas, retomada fabril, redimensionamento da própria malha logística. A gente tem envidado esforços importantes aqui nessa agenda de S&OP, uma formação de estoque ainda, né, aquém do que a gente esperaria para o final do ano, mas bem administrada, o que obviamente tira a pressão de uma eventual cadência de markdown, né? A gente tem tido uma cadência de markdown bastante lenta, equilibrada, o que tira a pressão de margem, reduziu drasticamente vendas de saldo. O próprio gráfico apresentado pelo Rafael mostra a qualidade do estoque, a perenidade do estoque. Então acho que o tema aqui é muito mais como é que a gente desafia, né, a cadeia produtiva para que a gente consiga ter boa alocação para os canais e disponibilidade adequada. Então, acho que o tema está mais. Então, eu diria que a gente pode sim afirmar que a perspectiva é de avanço na margem bruta, de recuperação dos patamares históricos, né? E acho que a gente deve ficar bastante alinhado, inclusive, com o 4º trimestre de 2019 nesse indicador. João, eu queria só complementar um pouco o Thiago com esse tema de margem, né? E já mencionado aqui que a qualidade dos estoques indica uma baixa necessidade de remarcações e tal, isso é parte da história, né? Então, assim, a gente tem, nesse trimestre, a gente teve uma margem bruta que sofreu aí pelo volume de vendas, né? Então, acabou impactando pela nossa diluição de custos fixos, como eu já mencionei aqui, isso foi grande parte, mais da metade do impacto que a gente viu na margem. Porém, a gente observa uma evolução bastante grande já, inclusive desse indicador do 2º trimestre para o 3º, né? Então, eu acho que isso é um fator super importante. Então, a gente tem uma missão bastante grande para equilibrar essa pressão inflacionária que o Thiago acabou de mencionar nas nossas matérias-primas chaves, né, principalmente fios, para os próximos períodos como um todo, tá? Então a gente tem estudado aí nossa estratégia também de precificação, sempre garantindo o nosso posicionamento, competitividade e principalmente a nossa proposta de valor, né? Então o nosso negócio ele como você sabe, João, é altamente alavancável. Então à medida que a gente resgata nosso crescimento do top line, a gente gera essa alavancagem operacional na fábrica. E nosso overhead hoje responde por mais ou menos 20% do nosso custo, né? Então, à medida também que a gente volta a acelerar o top line, a margem bruta tende a também se expandir, né? Então, para 2020 aqui, como o Thiago mencionou, a gente costuma ter um run rate aí de margem bruta na ordem de 44%, 45%. Esse ano deve ficar muito próximo dos 40%, grande parte em fator aí do custo fixo que eu mencionei, mas também um menor aproveitamento fabril pela ociosidade. Então, quando a gente olha o nosso 4º trimestre, nossa margem deve ficar muito próxima aí dos patamares históricos, até eventualmente alguma expansão, quando a gente olha nossa matriz aí de produtos e também a performance do sellout, tá? Então, eu acho que só para sumarizar, então, para 2021 a gente tem um desafio grande aí da inflação, conforme eu mencionei, mas por outro lado a gente tem um aumento aí bastante
recorrente também do nosso sellout, né, que tem uma margem bruta melhor, uma margem bruta cheia assim, nos canais e-commerce e também nas lojas próprias. E a gente tem esse efeito da alavancagem que eu mencionei. Então, em suma, a gente vai ter sim pressão de margem bruta olhando para frente, para os próximos períodos, mas a gente segue buscando aí uma série de ações para mitigar essa pressão dentro dos nossos resultados. Muito obrigado, Thiago. Rafael, só um follow-up rápido, acho que esse é um ponto importante. Esses aumentos de custo de matéria-prima, como é que vocês estão vendo isso afetando os preços, olhando o mercado como um todo, né? Vocês já estão vendo o pessoal tirando um pouco mais o pé ali de promoções, justamente porque está com uma pressão de custo muito grande, precisa repassar alguma coisa. Como é que está? Vocês estão vendo alguma mudança? A gente tem visto movimentos bastante difusos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem visto, ainda não de uma forma material, ajustes de preço de venda na ponta, os movimentos ainda são bem esparsos. A gente tem visto uma dinâmica promocional forte, principalmente no início do terceiro trimestre, por conta da pressão dos estoques de inverno, agora bem mais controlado. Óbvio, a gente vai entrar num ciclo promocional por conta do evento do Black Friday, mas, como o Rafael comentou, a gente está bem posicionado do ponto de vista da matriz de custo até o final de dezembro. Acho que o desafio maior para o mercado vai ser em 2021, a gente já vem discutindo o planejamento de coleção, obviamente, de outono, e acho que ali tem uma pressão grande. Acho que a boa notícia é que a gente tem aqui um desafiar a nossa cadeia, nosso supply chain importante. A gente iniciou recentemente um projeto ambicioso para redesenho da cadeia e que também tem um pilar forte de eficiência, ganho de eficiência em custo, e acho que a gente tem todas as peças do quebra-cabeça para montar a melhor solução de supply local, né? E ainda mais num ambiente de alta variação cambial. Isso é um grande diferencial, a gente precisa saber bem organizar essas peças e os recursos, e estamos com um projeto up and running aí, bastante acelerado para fazer isso. Acho que, como o Rafael também trouxe, né, a gente tem uma perspectiva de um mix de vendas maior, com um aumento da participação do sellout, o que também ajuda a margem bruta, a própria retomada Fabril. A gente fez importantes redimensionamentos do nosso parque Fabril durante a pandemia que não retornam, então isso também, obviamente, vai melhorar muito a alavancagem operacional. Então, eu entendo que esse conjunto de ações vai mitigar riscos e vai ter uma resposta importante em margem, mas o cenário de mercado é desafiador, principalmente para 2021, com uma pressão grande, principalmente em matérias-primas, pressão inflacionária bastante alta. Maravilha, Thiago. Muito obrigado pelo apoio e boa sorte, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Olivia, do Banco JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria focar um pouquinho no lado de despesas, que a gente já discutiu bastante a migração das franquias e a margem bruta. Quando a gente olha para as despesas, acho que a gente viu bastante savings aqui, né? O que a gente queria entender é o quanto disso é mais estrutural, né? Então, de iniciativas de eficiência que vêm sendo tomadas, e o quanto disso deveria voltar, né? Quando a gente volta a ter coleção nova, quando a gente volta a ter um marketing talvez um pouco mais em linha com o mercado que agora está aberto, né? Obrigada. Oi, Olivia, Rafael falando. Assim, eu acho que vale ressaltar que a gente teve um esforço muito grande no terceiro trimestre, e a gente tem tido isso ao longo desse ano, né, para gerir e priorizar todos os recursos da companhia, né? Então, a gente reduziu 28% as nossas despesas operacionais aí correntes, né, em valores nominais, já mencionei isso daí. E aí a gente reduziu despesas em todas as naturezas, né? Renegociação de contratos, reestruturações das áreas, etc, etc. Então, grande parte dessas reduções realizadas, ou uma boa parte dessas reduções realizadas, elas são pontuais, mas a gente tem
sim, uma reestruturação ou eficiências e reduções estruturais que deverão seguir para os próximos trimestres e para os próximos períodos. Até pela mudança de comportamento e de hábito. Então, citando alguns exemplos, assim, o nosso showroom passou a ser virtual, antes ele era físico, essa é uma mudança estrutural, nossas viagens vão cair drasticamente até pela nova forma de se relacionar. Então, a gente teve estruturas, a gente otimizou nosso escritório de São Paulo, a gente fechou fábrica. Então, a gente tem dentro desse mix de redução uma parte de reduções estruturais bastante grande, né? Então, isso a gente deve, inclusive, observar no próximo trimestre. A gente deve ainda apresentar reduções, obviamente em menor magnitude, do que a gente observou agora, algo entre 5% e 10%, uma vez que a gente ainda segue com negociações e priorizações. Então, eu acho que a grande mensagem, assim, Olívia, é que em momentos assim de mais dificuldade, a gente de fato corta o mato alto, não só de despesas e custos discricionários, mas também de uma nova forma da gente gerir e fazer a nossa gestão. Então, para 2021, assim, a gente vai buscar manter frente, né? A gente vai buscar manter uma estrutura de custos e despesas bastante alinhada ao nosso crescimento do negócio, mas sempre buscando ganhos de produtividade para permitir o investimento no negócio, otimização de custos para mitigar a nossa pressão inflacionária. A gente vem instalando orçamento base zero, etc, etc. Então, eu acho que sim, a gente deve ter um shift entre nosso tipo de despesas, etc., mas a gente tem uma movimentação bastante estrutural também que deve ser perenizada para os próximos períodos aí. Eu queria destacar 2 pontos adicionais, acho que na face de loja, e aí vale para lojas próprias e franquias, a gente vem sendo bastante exitoso nas negociações do custo de ocupação, né, que é a principal despesa dentro dessa unidade de negócio, e mesmo para o quarto trimestre a gente ainda tem projetado aqui, e pelo menos para outubro e novembro conseguiu descontos na ordem de 25% no custo de ocupação, né, o que equilibra bastante a perda de tendo nos canais físicos, e óbvio tem impacto no P&L da franquia da mesma forma. O próprio franqueado, né, seguindo a cartilha, né, o nosso plano de gestão de crise também conseguiu encontrar outros ganhos de eficiência, de produtividade na linha das despesas operacionais, e que a gente vem reforçando, né, o quão importante manter esse nível de austeridade, óbvio, sem perder qualidade no serviço, e a gente tem encontrado uma rede bastante convergente nessa ideia. E queria destacar esse amplo projeto de redesenho do nosso supply chain, que também tem uma frente importante de sourcing estratégico e que deve retornar ganhos importantes no DRE. A nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Katayama, do Banco UBS. Oi, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira pergunta é em relação também ao supply chain, é em relação ao push and pull. Vocês têm alguma expectativa de quando vocês vão implementar isso? E isso pode fazer com que vocês repensem o ciclo de coleção, né? Tem coleções menores e mais frequentes, e aí manter itens mais perenes durante toda a coleção. Ainda mais que vocês conseguem agora fazer o showroom digital, né? Então é mais fácil de você acessar o seu franqueado, multimarca. A segunda pergunta é a oportunidade com shopping centers, né? Dada a grande vacância que deve ter acontecido agora durante a crise, estão vendo algum parte de contratos mais baratos, coisas mais interessantes nessa abertura e expansão de loja que vocês estão fazendo? E também como é que está a negociação do revenue share da parte do O2O, né? Dado que agora vocês estão aumentando a parte de e-commerce, então como está a negociação do Click and Collect, Ship from Store com os shopping centers? Obrigada.
Gabriel, obrigado pela pergunta, ou perguntas. Eu vou começar de trás para frente. Então, falando um pouco do sistema de incentivos, e aí acho que com o Shopping Center a gente vem, sim, negociando, não posso dar detalhes do contrato, porque acho que a gente está tratando de forma confidencial, mas a gente vem conseguindo encontrar um ganha-ganha, uma boa equação de valor. Acho que o grande foco aqui é no sistema de incentivos com a nossa rede de parceiros, franquias e multimarcas. Acho que a gente passa assim, por uma ressignificação do papel desse intermediário e é muito importante a adesão dele à omnicanalidade, até porque isso melhora o grau de satisfação do cliente, nível de serviço. E nessa agenda acho que a gente tem um ambiente bastante consolidado, com um sistema de incentivos bastante justo, coerente e que tem ajudado muito a aumentar a penetração do Omnichannel e a adesão dos nossos parceiros. Uma visão colaborativa, e de que a omnicanalidade não tem dois lados, ela tem uma missão de servir bem o cliente e tem potenciais ganhos para todo mundo e todos os envolvidos. Na negociação com os shoppings, além dessa negociação frequente, recorrente, para tentar ajustar, olhar para os indicadores, para a retomada de produtividade, para a retomada da performance e equacionar da melhor forma os custos, e a gente tem, com a maior parte dos grupos, tem conseguido, como eu comentei na resposta anterior, ter êxito numa solução ponderada, ganha-ganha, mas também do outro lado a gente tem se aproximado daqueles grupos que a gente é mais parceiros, tem surgido oportunidades até para a expansão de alguns formatos, como é o caso da Mega Loja. A gente tem visto, não tenho aqui uma estatística, mas alguma vacância importante e interessante, e que principalmente nessa avenida de crescimento que são as megas lojas, não só para aumentar volumetria, mas para melhorar a experiência da marca e na relação com o cliente. A gente tem encontrado, sim, oportunidades boas, algumas já negociações concluídas e outras que estão em processo e que no curto prazo a gente deve ter novidades. Sobre o modelo de logística, eu prometo trazer na próxima call já um roadmap bastante detalhado, tá? Acho que a gente vai trazer isso na próxima apresentação. Eu não queria precipitar nada. A gente, independente da agenda de projeto, a gente vem evoluindo bastante na gestão de pirâmide de produto, trazendo uma base sólida de always on, de itens perenes, com continuidade, com frequência, onde o desafio é sempre garantir a disponibilidade em todos os canais. A gente tem essa vocação, inclusive, quando a gente olha para a nossa marca principal, e a característica do produto, a característica do sortimento, mas ao mesmo tempo também garantindo um bom nível um grau de moda e um nível de renovação no topo da pirâmide. Acho que tem sido um exercício importante. A gente redesenhou o processo, a governança do processo em si, tem sido muito disciplinado nessa gestão da pirâmide. Isso tem ficado mais claro para todo mundo, da porta para dentro e da porta para fora, principalmente para os parceiros. Eles têm percebido os resultados efetivos dessa boa gestão do ciclo de vida do produto e da pirâmide, e têm crescido em nível de adesão à nossa recomendação, não só as franquias, mas também os multimarcas dentro das customizações necessárias para esse canal. A gente já vem oferindo ganhos. Acho que um outro ponto importante é a evolução na arquitetura de sistemas, no fluxo de informações e dados. E o outro ponto adicional que a gente já evoluiu é na digitalização do go-to-market, reduzindo o time to market, excluindo toda aquela etapa de mostruários, de preparação para o evento de showroom. A gente ganhou aí preciosos 3 meses nesse processo. Acho que ainda tem, quando a gente olha para a visão, quando a gente começa a pensar, desenhar uma visão mais integrada, end-to-end, acho que ainda tem, tanto no time to market como na disponibilidade / ruptura, vários outros ganhos a serem percebidos. Eu só não quero trazer aqui uma versão incompleta, mas acho que a gente deve ter um roadmap. Quando a gente fala em push and pull especificamente, acho que o desafio ainda está na parte logística, em adaptação de centros de distribuição e parte também na arquitetura tecnológica.
mas como eu disse, prometo trazer um roadmap de implementação para o próximo encontro nosso. Tá super claro, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Fernando, do Morgan Stanley. Boa tarde, obrigado por pegar na pergunta. A pergunta que eu tinha era sobre os números de outubro. Vocês disseram que same-store cresceu 5% e vendas totais mais ou menos 16%. Então, eu tinha duas perguntas em relação a isso. Primeiro, esse same-store de 5%, ele inclui algum ajuste relacionado à restrição de operação para final de semana, ao horário? E se ele inclui, você conseguiria me dizer qual seria o same-store numa base, vamos chamar de suja, incluindo todas as restrições? E dois, essa diferença, você conseguiria dar alguma cor sobre a diferença entre as diferentes unidades de negócio nas vendas em outubro? Então, qual está crescendo mais ou menos? Obrigado. Fernando, Thiago falando, o same-store de outubro já está com a base normalizada, tá? Porque a gente não tem mais restrições de final de semana, tampouco tem lojas fechadas por conta da pandemia, então a gente tem uma base full, uma base normalizada, tanto no same-store de mais 5,2 reportado, como quando a gente olha para a base histórica, né? Eu comentei um pouco também, abri para vocês o same-store de outubro 19 contra 18, até para ter um pouco da visão desse comp, né? O quão easy ou hard ele é. E em relação à receita, em relação né, aos canais, fazendo um breakdown entre franquias, multimarcas e outros canais de B2B, a gente viu uma recuperação maior na franquia, até por conta da retomada do same-store sales. A franquia, na largada do trimestre, principalmente no final do segundo trimestre, ficou bastante receosa, né? A gente teve um trabalho intenso de gestão dos estoques de inverno e de retomada nas vendas. A gente quis garantir, né, uma saúde financeira plena, uma boa posição de caixa, uma boa gestão também dos markdowns. E nesse momento, a franquia, até pela retomada acima da projeção do same-store sales, ela veio para os eventos com um bom nível de confiança, né, com uma OTB, com uma boa abertura para compra, e fez uma alocação inicial para outubro, dentro do ciclo de produto do último trimestre, absolutamente necessária, né? Então, os números da franquia foram um crescimento mais expressivo, mas a multimarca também trouxe em outubro números positivos, ou seja, de crescimento em relação a 2019. Esse crescimento não veio de novos clientes, veio da boa agenda de produtividade nos clientes atuais, nos clientes de maior potencial, o que mostra também uma boa recuperação nesse canal. E naqueles 350 pontos de venda que a gente monitora sellout, eles tiveram uma retomada bastante alinhada com os clusters de franquia nas mesmas regiões, ou seja, tipicamente lojas de interior e de rua, com bons same-store sales, tanto na região quente quanto na região fria, também no multimarcas. Perfeito, muito obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Ergin para as considerações finais. Muito bem, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos na nossa teleconferência. Foi bem percebido que a gente tem trazido assim um padrão de detalhes bem maior, tendo em vista, inclusive, a dificuldade de se ter uma clara visibilidade nesse tão conturbado ano de 2020, por conta, claro, da pandemia. Entretanto, a companhia atravessa também um momento muito importante na sua história, além de ter, neste terceiro trimestre completado 140 anos de existência, o que nos dá muita satisfação e muito orgulho de pertencimento, traz também junto
um momento, uma etapa nova na construção de um futuro de crescimento, e temos assim absoluta convicção de que, se este ano de 2020 trouxe enormes desafios para todos, tanto no campo empresarial quanto pessoal, para nós aqui tem trazido uma demonstração de capacidade de reação rápida e de evolução constante, e a gente tem enxergado cada vez mais um enorme potencial dentro da nossa própria empresa, de forma orgânica, para construir uma avenida de crescimento no futuro e a partir de agora. Então, finalizando, mais uma vez, muito obrigado, e vamos em frente para, já ingressado nesse quarto trimestre, criar um final de ano bem melhor do que tivemos no início dele, ou no final do primeiro trimestre, com a vinda dessa pandemia. Até logo e até a próxima. Encerramos nesse momento o conference call da Companhia Hering. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.